Boa noite. É com muita alegria que hoje, na palestra da União Espírita de Guanambi, nós vamos ter a nossa irmã, amiga, né? Trabalhadora do Movimento Espírita em Monte Claro, mas também trabalhadora do Movimento Espírita de Guanambi. Nós temos esse elo de ligação, de afinidade, de respeito com a família Mel, né? É Marcela, Léo, Emmanuel e Lívia, né? Marcelo, Emmanuel, Lívia e Leonardo. Isso mesmo. Então, muito carinho, muito respeito por você, Marcelo. Mas antes de Marcela começar, nós teremos o nosso irmão, trabalhador espírita, do Centro Espírita Filhos do Calvário, em Queimadas, Bahia. Nosso irmão Emanuel Lírio e a sua companheira Luzia. Sejam muito bem-vindos. Então, deixá-los nesse momento fazendo a nossa harmonização musical. Bom ter você conosco aqui novamente, viu, Nel? Valeu, Gerson. Obrigado, mais uma vez. Que Deus nos ampare, né? Vamos lá. Vivendo assim, tomar o silêncio, encontrar a paz, vou buscando a ti os caminhos do amor, esconder dentro de mim para te encontrar, mergulhar no lago de minha alma, te procurar, sentir dentro de mim o teu calor, emergir em meu rincão o teu amor, ó meu Senhor, divina luz, Cristo de Deus, que a todos conduz, ó meu Senhor, divina luz, Cristo de Deus, ao Pai nos conduz. Outra vez estou aqui contigo, no conforto do teu abrigo, meu Senhor. De novo estou dentro de mim a te procurar, em algum recôndito sei que estás, meu Senhor, meu Deus. Silenciarei para poder te ouvir, te escutar. No silêncio a mente se conhece, sintoniza com o divino e cresce. Caminharei para poder seguir, te encontrar. No encontro com o Pai Celeste, minha alma se apequena e cresce, oh ao Pai. No encontro com o Pai Celeste, minha alma se apequena e cresce, oh ao Pai. Quanta paz neste momento,
sentindo tua presença entre nós. Quanta paz, quanta luz, ó meu Jesus, vem me iluminar, vem cuidar de mim, meu mestre amigo, me oferece teu abrigo, teu refúgio, teu viver. Vem e me carrega nos teus braços, quando me faltar os passos, quando me faltar o amor. Vem me dizer, eu sou a luz que o mundo conduz, pão que alimenta, guarda a vida. Vem me dizer, eu sou a luz que o mundo conduz, pão que alimenta, guarda a vida. Eu sou Jesus, eu sou a luz que o mundo conduz, pão que alimenta, guarda a vida. Jesus. Muito bom, Emanuel Lírio, ter você conosco, principalmente esses dias que se comemora o Dia do Artista, do músico, né? Você trazendo a alegria da harmonização da canção através da arte que eleva, que nos conecta com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus. A maravilha ter sempre essa harmonização nas casas espíritas. Nós vamos convidar também para estar conosco nesse momento dessa prece musical que o nosso irmão Emanuel Lírio vai estar fazendo. A nossa irmã, que é a palestrante da noite, que é de Montes Claros, Minas Gerais, a nossa irmã Marcela Canguçu, irmã trabalhadora, né, do movimento da Casa Espírita Allan Kardec, mas também aqui do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, ao qual comemorou ontem e hoje seus 72 anos. São 72 anos de muita alegria, de muito trabalho, de amor, né, de estudo. E Marcela também fez parte desse movimento através da evangelização, de trazer aos corações essa mensagem do Evangelho. Então, é muito bom ter você conosco aqui na União Espírita de Guanambi, vocês que fazem parte também desse movimento. Nós vamos pedir agora ao nosso irmão Emanuel Lírio para fazer a nossa prece inicial através da canção. Jesus no silêncio da prece, meus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, de sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso
Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor, de sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. Que assim seja, meu irmão, nossa gratidão a Emanuel Lírio e a sua companheira Luzia, que também são artistas. Parabéns a todos os artistas, vocês dois representando nesse momento. Então, que a arte cada dia brilhe a luz do bem e do belo. Que Jesus seja conosco sempre. Gratidão, Nel. Nossa irmã Marcela, como nós já dissemos, é uma pessoa que mora nos corações do movimento espírita de Guanambi, da União Espírita. Ela e seu companheiro Leonardo Canguçu. Sua família agora que cresceu, né? Com Emanuel e Lívia. Então, sempre é bom ter você conosco, vocês aqui conosco no nosso movimento da União Espírita de Guanambi. Você é sempre bem-vinda e fique à vontade, né? Literalmente, sinta-se em casa e pode, com sua simpatia, com alegria, trazer essa mensagem da educação, um ato de amor para todos os nossos corações e aos nossos lares. Dizer a todos, né, que estão conosco uma boa noite, sejam bem-vindos, que possamos, né, dividir com Marcela essa alegria. Boa noite, Gerson. Muito obrigada pelo carinho, né? O carinho de sempre. Obrigada mais uma vez pelo convite e boa noite a todos também. Então vamos lá? Vamos, agora eu deixo com você aí. Tá, obrigada. Então vamos lá. Certo dia, em Corazim, uma vila ao norte da Galileia, Jesus sai com Pedro para atender um necessitado. Quando aproxima-se deles, 3 publicanos. Jesus se compadece deles e diz a Pedro: Simão, nossos irmãos trazem os olhos cheios de tristezas e amarguras. Fique junto deles. Os acolha, Simão, com a verdade, dando prosseguimento à nossa tarefa de amor, que eu volto logo. E Simão, se esquecendo do amor e do afeto recomendado por Jesus, foi então até os 3 e se dirigiu primeiro para o joalheiro, que já trazia a consciência em chamas por construir uma fortuna com a custa de lágrimas de muitas pessoas. Pedro disse a ele: Eu te conheço. Eu sei que você fez. Você já roubou, você já mentiu, já enganou, fez isso, aquilo outro. E o joalheiro se sentiu humilhado. Pedro, então, agora com os outros 2, dizendo as mesmas coisas. Eu te conheço, também te conheço. Você já fez isso, aquilo, tal.
o reino de Deus não é para vocês. Quando Jesus volta, Pedro, que é isso que você está fazendo, Pedro? Jesus fala com os três, convida os três para almoçar com ele. O que nós encontramos no Evangelho em Levi como banquete com os publicanos. E também essa linda mensagem encontramos pela psicografia de Chico Xavier no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, durante o almoço, Jesus serenamente conversa com os três publicanos. E na conversa, Jesus fala para eles das vantagens de se viver no mundo com valores e éticas. Jesus fala da alegria que a gente sente quando a gente consegue vencer os nossos defeitos. Jesus fala para eles da felicidade em compartilhar. E Jesus ainda fala com eles sobre o seu evangelho como ponto de partida para o futuro deles, enchendo, gente, o coração dos três de muita esperança. Eu escolhi, gente, começar as reflexões dessa noite falando de Jesus. Porque a educadora Dora Encontre, no livro Educação segundo o Espiritismo, nos traz que Jesus é o pedagogo da humanidade. Nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Jesus, gente, é o professor das almas matriculadas no planeta Terra e veio para nos ensinar. Rei, Salvador, não. Mestre Jesus. Mestre foi o único título que Jesus aceitou quando esteve aqui na Terra. E ele representa o caminho, a verdade e a vida para o nosso progresso moral. E voltando uma reflexão dessa linda passagem, eu me pergunto, para educar os três publicanos, o que Jesus utilizou, hein, gente? Lembrando que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, espírito puro e perfeito. E para quem duvida disso, está lá na questão 625 do livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu o homem para servir de guia e modelo aqui na Terra? Que os espíritos respondem para Kardec: Jesus. Então quer dizer que Jesus poderia usar o seu poder de autoridade moral para impor aos três publicanos e às multidões toda a sua verdade e seus ensinamentos? Mas só que Jesus, como pedagogo perfeito que ele usou apenas um poder, gente. O poder do amor. É um poder que não impõe, que não humilha, que não fere. O poder do amor é um poder, gente, que converte, que convida, que transforma, que arrasta os espíritos pelos seus bons exemplos. E Jesus fez tudo ao contrário, totalmente ao contrário de Pedro. Só que, gente, vamos dar um desconto para Pedro, né? Porque Pedro, nessa fase, ele era apenas um rude pescador, gente. Ainda no início da sua renovação com Cristo. E para quem conhece a trajetória de Pedro, sabemos bem que ele fez um belíssimo trabalho na divulgação do Evangelho de Jesus. Fundando a Casa do Caminho, a primeira casa, né, de assistência, de caridade, enfim. Mas Pedro, nessa fase, gente, me faz lembrar de muitos educadores. Para entender melhor isso, eu vou dar um exemplo simples do dia a dia. Vamos imaginar que um filho brigou com a irmã, depois derramou um suco no tapete da sala. Quando a mãe chega, ele diz: não foi eu. E a mãe, já muito brava, de novo brigando com a sua irmã, derramou suco de novo. Ah, não precisa nem falar que não foi você, porque eu sei que foi você. Eu te conheço. Você é um desastrado. Você é um mentiroso. Ah, não, peraí. Você não tem dó de mim, não. Não aguento mais. Você tá achando que você é o quê?
Você tá achando que eu sou sua escrava para ficar limpando essa casa todo dia? Blá, blá, blá. Gente, eu pergunto, será que essa mensagem da mãe vai despertar nesse filho, nessa criança, a vontade de mudar, de evoluir, de melhorar? Por que eu pergunto isso? Porque ainda Dora Encontre vem nos dizer que Jesus utilizou como metodologia o poder do amor. E que amor? Um amor pedagógico. O que seria então esse amor pedagógico? A educadora Dora Encontre nos explica que o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro, seja ele filho, aluno, evangelizando ou humanidade. O desejo irresistível de evoluir, de mudar, de se transformar no bem em busca da luz. Um exemplo disso, temos Maria de Magdala, que, tida como pecadora e perturbada, assim quando ela conhece Jesus, ela sente esse desejo irresistível de mudar, e ela abandona tudo e segue Jesus, sendo um dos exemplos, dos maiores exemplos de transformação moral do Evangelho. Então, o amor pedagógico foi o que Jesus utilizou com os publicanos. Jesus não ficou apontando os erros, nem humilhando e nem julgando o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Jesus despertou nesses 3 publicanos o desejo, a vontade de mudar realmente de vida, de viver com valores. E aí? E essa criança do exemplo que eu dei para vocês? Será que se essa mãe falasse com ele também da alegria que a gente sente quando a gente consegue trabalhar e vencer nossos defeitos, ou de repente contar para ele a historinha de Raul Teixeira, não vale a pena mentir, né? A Dora Encontre nos traz também, gente, outra capacidade incrível do Mestre Jesus. É a capacidade didática de enxergar no outro os seus potenciais. Um exemplo disso nós encontramos no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, onde temos o encontro do senador romano Públio Lentulus, um homem ainda muito orgulhoso e egoísta, e Jesus convida a segui-lo. Jesus olhava para Públio Lentulus e já enxergava o Emmanuel, enxergava já o potencial divino, a centelha divina que ele tem, que ele tinha na época e que nós, filhos de Deus, todos nós também temos. E aí, para confirmar o que eu disse, eu trago a frase que uma fala de Alberto, nosso querido Alberto Almeida, no livro Pais e Filhos Vencendo Vínculos, fortalecendo vínculos. O Alberto Almeida disse que para essa necessária transformação na arte de formar o caráter, que os responsáveis pela educação de cada evangelizando, de cada educando, de cada filho, devem ter o cuidado de facilitar esse emergido potencial divino que todos nós trazemos conosco. Então, é esse cuidado que talvez essa mãe, desse exemplo que eu dei, não teve. E, para continuar nossas reflexões, eu convido vocês para relembrarmos alguns conceitos de educação. Se abrirmos o dicionário, vamos encontrar que educação é um ato ou um processo de educar e educar-se. Mas o filósofo Sócrates nos traz que educar é arrancar de dentro, o que vem completar na fala de Vinícius. Para quem não conhece, Vinícius, ele é um educador e um divulgador da doutrina espírita, e no seu livro Renovação pela Educação, ele traz que a educação compete tirar do homem velho o homem novo. Então, como que seria? Seria arrancar de dentro do homem velho os potenciais divinos e transformar ele num homem novo. Olha que lindo. Não poderíamos deixar também de analisar o conceito de educação de uma referência da pedagogia aqui no Brasil, que é o Paulo Freire. Paulo Freire nos traz que educação é um processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. Eu entendi que ele quis dizer, que o Paulo quis dizer, que a educação, gente, é um processo contínuo
que busca a mudança da realidade que vivemos através de uma ação pensada, analisada pelo homem. E ele traz uma frase muito interessante também, que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Que concorda, vem concordando com ele também, André Luiz, quando diz que educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Paulo Freire também nos traz que há duas espécies gerais de educação: educação dominadora e educação libertadora. Nós vamos falar um pouco também. A educação dominadora, gente, resumindo, consiste naquele educador que via seus educandos apenas como uma vasilha vazia, como um recipiente vazio, onde ele apenas depositava os seus conhecimentos. Uma concepção bancária, sabe? Só depositando os conhecimentos como se fossem essas vasilhas vazias. Mas a Dora Encontre também vem nos alertar, principalmente nós, educadores infantis, que a criança não é apenas um papel em branco ou um recipiente vazio, muito menos. Porque educar, além de despertar os seus potenciais, é trazer de dentro o conhecimento adormecido de outras reencarnações. Nós, que somos espíritas, temos essa informação super valiosa para a evangelização, para a educação das almas. Porque, gente, é fato que uma criança, ao reencarnar, traz uma bagagem enorme, imensa, e traz com ela aptidões, mas também más inclinações, más tendências. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles alertam também, há mensagens, né, alertando os pais para ficarmos atentos desde o berço, nas más tendências e más inclinações, como ervas daninhas, para que a gente trabalhe desde muito, muito cedo. Então, não poderíamos também deixar de falar, né, de qual a missão dos pais nesse processo de educação. E, mais uma vez, para isso, eu recorro ao Livro dos Espíritos, na questão 582, que fala sobre a missão dos pais. Que os espíritos respondem: Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que esses os dirijam na senda do bem. Então, a missão dos pais é o encaminhamento moral de seus filhos. E lembro, gente, é uma tarefa intransferível. Por isso que Divaldo vem dizer que educação começa no lar. Lar significa laboratório afetivo das reencarnações. Então, o lar é a primeira escola da criança e os pais, os primeiros professores. E é lá também, segundo Divaldo, que acontece a lei divina de reajustes. Então, gente, lei de causa e efeito, não é por acaso, né, que reencarnamos na família com aqueles pais. Então, esses espíritos que reencarnam, nossos filhos, eles trazem seus defeitos, suas imperfeições, as dificuldades, e eles chegam com uma confiança na gente tão grande de que a gente vai ajudar, né, ajudá-los a evoluir, a se transformar, a melhorar. O que os pais falam, né, para as crianças e exemplificam para as crianças, que não é só a fala, marca de uma maneira impressionante, gente. Eu diria que marca de uma maneira indelével por toda encarnação e encarnações. Então, para exemplificar, para mostrar para vocês como isso acontece, eu vou contar uma história, um caso aqui real. E não sei quem acompanhou, mas alguns anos atrás, nos jornais, passaram uma notícia do Rejaniel. Rejaniel, ele morava lá em Arari, São Luís, Maranhão. E ele saiu de lá, gente, foi para São Paulo à procura de emprego para ser servente de pedreiro. Não conseguiu, foi ser faxineiro. Mas, com pouco tempo, ele ficou desempregado, perdeu o que tinha e virou catador de papel, morando debaixo de uma ponte, nas ruas de São Paulo. Aí, certo dia, ele ouviu barulho de sirene, de carro, de polícia, foi ver o que estava acontecendo e, quando ele olhou no chão, ele encontrou um envelope contendo R$20 mil. Quando ele abriu, junto com o dinheiro, havia algumas notas fiscais que tinham um nome que ele identificou que era do restaurante que tinha logo na esquina. Então, Rejaniel chamou a polícia e foi até o restaurante para devolver. Isso, veio a imprensa e
entrevistando ele, perguntou, mas você, morador de rua, né, não tem nada, situação tal, você nem pensou em ficar com esse dinheiro para você? Por quê? E ele responde, não, eu não pensei em momento algum ficar com esse dinheiro para mim, porque eu lembrei de o que minha mãe me disse quando eu era criança, nunca ficar com o que é dos outros. Gente, e este ano, o ano passado ou foi este ano, o Domingo Espetacular procurou o Rejaniel. Hoje ele trabalha no restaurante, ele ganhou um emprego lá no restaurante, e levaram ele para encontrar com a mãe dele, lá em São Luís. Havia 16 anos que ele não via a sua mãe. E o encontro lindo, emocionante, mas quando esteve lá, eles entrevistaram a Dona Maria, conhecida como Dona Cotinha. Por que você acha que seu filho não pegou esse dinheiro para ele? E ela falou assim, eu acho que foi porque ele lembrou do que eu ensinei ele quando era criança, que certo dia ele chegou da creche e trouxe um brinquedinho de outra criança, de um coleguinha, e eu falei para ele, meu filho, vamos devolver esse brinquedo, porque a gente não pode pegar o que não é nosso. Sem comentários, né, gente? Sem comentários. Mas quem completa essa reflexão desse exemplo que eu trouxe para vocês é o Walter Barcelos, divulgador, trabalhador também da doutrina espírita, em seu livro A Arte Moral de Educar os Filhos. O Walter diz que o exemplo da fé, o amor e a responsabilidade moral de mães e pais é a cultura do bom caráter no coração infantil. Então, Dona Maria, lá em São Luís, Dona Cotinha, você está de parabéns, porque você deixou a cultura do bom caráter gravado no coração do seu filho, o Rejaniel. Então, ainda falando sobre educação dominadora, agora eu trouxe uma fala, gente, do Divaldo, no livro SOS Família, ditado por espíritos diversos. Divaldo também confirma o que nos trouxe Paulo Freire. Divaldo fala que as escolas tradicionais desenvolviam a educação com rigor, com transmissão de conhecimento, com métodos repetitivos de decoração, que tinha que decorar, né, a matéria, de imposição mediante desgovernos de força. Gente, não é da minha época, mas algumas pessoas já me falaram da tal da palmatória. Que horror, né? Então, expunha o conhecimento impondo-se, e lembrando que Jesus não impôs os seus conhecimentos. Gente, e assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo com o avanço no processo da educação, nós tendemos a repetir o modelo educacional que recebemos dos nossos pais e que nossos pais receberam dos nossos avós. Certa vez, o meu filho mais velho, o Emanuel, né, teve um comportamento equivocado, coisa de criança, mas que necessitava de orientação, de correção, de educação. E aí, eu ouvi dos meus pais que estavam presentes no momento, mas se fosse você que fizesse isso que Emanuel está fazendo, você ia ganhar uma surra, você ganhava uma surra. Gente, mas é muito difícil ouvir isso, porque parece que se você não bate, você não está educando. Mas, peraí, quem disse, né, que bater educa? Quando eu bato no meu filho, é porque eu já perdi toda a paciência para educar, como diz Joana de Ângeles, paciência é a ciência da paz, então eu já perdi a paz, eu já perdi a paciência, e estou descontando nele a minha raiva do que ele fez de errado e a minha raiva e frustração por não estar conseguindo educar, né? Vale a pena refletir sobre isso. Agora, a educação, vou falar da educação libertadora. Falamos da dominadora, agora a libertadora. A educação libertadora, ela traz, gente, a oportunidade do educando, do aluno, do evangelizando, dos filhos, né, fazer reflexões, questionamentos, pensar, analisar tudo sobre o estado atual, né, que acontece no mundo. Então, seria uma participação mais ativa, uma troca entre evangelizador e evangelizando, entre educador e educando, e trouxe para a gente uma coisa que antes não tinha, que era o diálogo. Antes, só os pais que falavam, né? Então, esse diálogo entre os pais e os filhos. Hashtag fica a dica da tia Marcela. Escute seus filhos hoje, para que amanhã
eles também possam te escutar. Voltando aqui, mais uma frase do Paulo Freire, ele diz assim: a educação é um ato de amor. Então, ele vem dizer o título da minha palestra, né? Isso mesmo. A educação é um ato de amor. Por isso, um ato de amor de coragem, não pode temer o debate, não pode fugir à discussão, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Debatendo, falando sobre a importância da educação, que a educação é um ato de amor, e a análise da realidade. Como ele fala da análise da realidade, da importância, que tal fazermos uma análise da realidade agora? Em relação à evolução e os avanços que tivemos no mundo. Gente, é fato que tivemos um grande avanço na revolução tecnológica e no processo científico. Nós temos, gente, uma facilidade grande, enorme no transporte e na comunicação. Rapidinho, nós estamos daqui, Brasil e Estados Unidos, né, através dos aviões, a comunicação também, através da internet, podemos nos falar, ver como estamos fazendo agora, daqui no Japão, mas temos uma dificuldade também enorme de realizar a viagem interior para nossa reforma íntima. E isso, gente, resulta em quê? Que em pleno século XXI ainda se fala de discriminação, de preconceito. E, em plena vivência da era digital, a violência ainda não cedeu espaço à tão desejada paz dos homens. Então, gente, evoluímos, sim, muito intelectualmente. Mas ainda temos um caminho muito longo quando o assunto é evolução moral. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz que todas as chagas morais são provenientes da má educação. Gente, o Leon Denis, ele nos alerta que não basta ensinar para as nossas crianças sobre tecnologia e ciências. Temos também, gente, que ensinar para essas crianças a importância, né, aprender a respeitar, a amar e a ajudar o próximo, que é tão importante quanto, eu digo até mais, de que saber a ler, a escrever e a contar. Devemos, gente, preparar nossas crianças não somente para as lutas materiais, que é o concurso, o vestibular, de criar casa própria, etc., mas também para as lutas morais. Somos espíritos que viemos com essa bagagem, temos conflitos, né? Nosso interior, assim vêm as doenças da alma. Então, estamos vivenciando hoje o alto índice, né, de número de depressões, né, de suicídio. Então, devemos cuidar do lado moral da criança muito, gente, muito. E, hashtag, fica a dica agora, não de tia Marcela, mas de Chico Xavier, uma frase dele que eu gosto muito. Nunca devemos perder a oportunidade de falar de Deus para uma criança. Porque quando falamos de Deus, gente, para uma criança, vamos trabalhar com essa criança também o verdadeiro sentido da vida. E depois de discutir, de falar tanto sobre conceito e tipo de educação, eu pergunto, qual a importância da educação? Sabemos que é importante, mas qual a importância da educação? Olha, educação no senso comum, né, para a maioria das pessoas, é importante para o desenvolvimento do país. Uma resposta. Garantimos o desenvolvimento social, econômico, cultural. Assim, educando a população, vamos ter um país desenvolvido, vamos ter pessoas preparadas para inovar, pessoas que pensam, que vão agir, que vão fazer a diferença, né? Sim, mas e a importância da educação na visão espírita? Temos o quê? A educação das almas. A evangelização infantil, que eu, como evangelizadora, amo falar sobre isso. Então, a evangelização infantil, gente, segundo Joana de Ângeles, é a tarefa da semente do bem. Que essa semente do bem, quando plantada no coração, no solo do coração infantil, vai dar frutos de sabedoria, de paz, embasando a construção de um novo mundo, de um mundo melhor, de um mundo feliz, né? Bezerra de Menezes nos traz que a evangelização infantil é uma das tarefas. Não, gente, corrijo, né? Uma das tarefas não. Bezerra de Menezes disse que a evangelização é
a tarefa mais importante da atualidade entre as atividades da Casa Espírita. Isso mesmo. Algumas pessoas acham até que a reunião é mediúnica. Mas, gente, evangelização, segundo Bezerra. Porque pensa bem, uma criança, um espírito evangelizado, dificilmente ele vai voltar numa reunião mediúnica para ser doutrinado, lá com sentimentos de vingança, querendo se vingar e tal, né? E Divaldo nos diz que a evangelização infantil é uma tarefa de emergência, porque a violência de hoje é falta da educação espiritual de profundidade das massas. Então, gente, quem educa, prepara para o futuro, e quem evangeliza, prepara para a eternidade. Outra frase que eu selecionei aqui, de Paulo Freire, que é: não se pode falar de educação sem amor. E eu super concordo. Tanto que iniciei essa reflexão de hoje falando de Jesus, do amor de Jesus na educação. E agora, já encaminhando para o encerramento, eu também vou contar uma história que vai falar de educação e de amor. Só que essa história da agora é um caso mais pertinho da gente, né? Um caso real, aqui de Belo Horizonte, de 1978. Gente, eu vou contar para vocês de forma resumida, né, a história de vida de Roberto Carlos Ramos, conhecido como contador de histórias, e sua vida se transformou em um filme brasileiro de 2009. Quem não viu, por favor, tarefinha de casa da palestra de tia Marcela, veja, porque é lindo. Gente, eu chorei horrores, muito, muito, muito emocionada. Então, vamos lá. O Roberto Carlos, ele era filho de uma mulher muito humilde, muito simples, uma lavadeira, e caçula de 9 filhos. Quando ele tinha apenas 6 anos, essa mãe levou ele, entregou ele para a FEBEM, na época ainda existia a FEBEM. E ela entregando ele para a FEBEM, acreditando que lá ele ia encontrar a oportunidade de estudar, comida, roupa, algumas coisas que poderiam lhe faltar em casa, com a situação precária dela e com 9 filhos, mais 8, no caso, né, em casa. E aos 6 anos, ele vê a mãe partir, ele não entende nada que estava acontecendo, ele chora, acha que a mãe estava abandonando ele. E quando ele completou logo 7 anos, ele foi transferido para a ala dos maiores, porque a partir de 7 as crianças ficavam com um quarto com crianças de 7 a 14 anos. Mas convivendo com essas crianças maiores, ele aprendeu a fugir da FEBEM. Roberto Carlos fugiu diversas vezes e era capturado. E era punido. E aí, nessas idas e vindas, né, na rua, ele aprendeu a roubar, a cheirar cola. E quando ele estava, às vezes a mãe até visitar de vez em quando, e quando ela ia, ele nunca estava nas ruas, havia fugido. Mas certo dia, ele conhece lá na FEBEM uma pedagoga francesa, a Margaret. Não sei se eu sei pronunciar direito, não. A Margaret. E ela veio ao Brasil fazer uma pesquisa com a criança da FEBEM. E ela escolheu o Roberto Carlos. E a diretora da FEBEM logo disse para ela: Roberto Carlos, esse aí já fugiu várias vezes. Ele furta, ele cheira cola. Esse menino é um problema. Nós já tentamos de tudo com ele, não deu certo. É irrecuperável. Gente, para tudo. Vamos abrir um parênteses nessa fala dessa diretora e vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos diz que a tarefa de educação dos nossos filhos é árdua, é difícil, é complexa, sim, mas não impossível. Infelizmente, gente, hoje nós vemos alguns pais já desistindo da educação moral dos seus filhos e dizem para os psicólogos: eu jogo a toalha, eu não aguento mais, esse menino não tem jeito, eu lavo minhas mãos. Cadê, gente, o potencial divino, a centelha divina que nós temos? Ninguém é irrecuperável, nada, não é impossível. Então vamos continuar conhecendo a história do Roberto Carlos. Só que a Margaret, ela, assim como Jesus, ela tinha capacidade didática de enxergar no outro os seus potenciais. Desde pequenininho, quando ela iniciou as entrevistas com ele, ela gravava, tinha um gravador, né? Ela conversava, ia gravando,
e ela pediu para contar a história dele, e ele, pequenininho, ele amava contar histórias. E ele contava a história dele, né, com uma alegria, com vontade, às vezes com fantasia, e ele falava assim, nossa, eu na minha casa, quando eu morava, né, com minha mãe e meus irmãos, eu amava soltar pipa, eu soltava tantas pipas, e no filme mostra a cena, que elas se enrolavam, se enroscavam, né, nos fios da rua, e eram tantas que eu imaginava que eu acho que um dia minha rua ia sair voando com essas pipas. E ele falava, mas aí, gente, quando ela retorna para continuar a entrevista, ele havia fugido novamente para as ruas. Mas ela encontra ele nas ruas de Belo Horizonte e convida para sua casa, oferece um lanche e pede, né, para continuar a entrevista. Depois ela avisa lá na FEBEM que está com ele em casa, né, pede a permissão para ficar com ele por um tempo, para fazer a entrevista, e acontece muitas coisas que não dá para contar na palestra, mas chegar no ponto, né, que eu gostaria para nossas reflexões. Mas no final ele percebe que essa entrevista está chegando ao fim. E ela fala que o visto está terminando, que ela tem que voltar quando acabar para o país dela. E certo dia ela sai, ele fica só um momento, ele pega todo o gravador, todas as fitas das entrevistas, joga tudo dentro de uma banheira e abre a torneira da banheira, da pia e enche de água o banheiro, vai para a sala, inunda tudo. Ela chega desesperada, o que é isso? O que está acontecendo? Corre atrás dele, Roberto Carlos, o que está acontecendo? Tal. Aí senta para conversar com ele e fala, né, Roberto Carlos, você esqueceu, né, as torneiras de água abertas. E ele pega e fala assim com ela, né, não, eu fiz de propósito, a madame vai voltar para a França e vai me abandonar. E nesse momento, gente, eu achei assim emocionante, porque assim que ele fala, ele fecha os olhos e vira o rosto, esperando o tapa vir dela. Que era o que ele estava acostumado a receber, né, na FEBEM, nas ruas. E ela fala para ele assim, Roberto Carlos, o que mais que eu tenho que fazer para te provar que eu te amo? Eu vou voltar para a França, sim, mas você vai comigo. E de fato, ela adota Roberto Carlos, leva para a França com ela. Ele estuda, se torna assim um pedagogo especializado em literatura infantil e é considerado hoje um dos melhores, entre os 10 melhores contadores de história do mundo. Quando ele retorna ao Brasil, ele procura a sua mãe aqui e cuida da sua mãe até a morte dela, que ela morreu em 2006. Depois, ele adota mais 13 crianças de rua. E para fechar essa história, essa reflexão também, e a palestra, assim como eu iniciei falando de Jesus, eu vou fechar com uma frase de Jesus. Essa frase de Jesus, gente, eu encontrei em um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Amizade, ditado pelo espírito de Meimei, um espírito super comprometido e envolvido com a evangelização, na lição 8. Jesus diz assim, só o amor pode educar os filhos de Deus. Então, para fechar nosso estudo da noite, eu vou ler para vocês um trecho de uma poesia que vai servir como nossa prece final, de Walter Barcelos, do livro Educadores do Coração. Ô, Marcela, antes Oi. de você encerrar, né, teve alguns comentários, todo mundo agradecendo as reflexões, antes de você fechar com a prece. E a nossa irmã Dinalva colocou um comentário aqui para você fazer uma pequena reflexão também. Você consegue ler ou quer que eu leia aí? Eu prefiro que você ler, Gerson. Então, Por ela diz, favor. né? Fale sobre o Evangelho no lar e a relação com o processo educacional dos filhos e das filhas. Tá, o Evangelho no lar e a relação dessa educação com os filhos, né? Bem, nós temos o momento, por exemplo, da evangelização infantil nas casas espíritas, né? Só que o Evangelho no lar, todos nós sabemos a importância e o benefício, claro, para toda a família,
né, o campo de proteção, de luz, a visita da espiritualidade. Mas em relação às crianças, o que que eu vou... Porque Evangelho no Lar teria tantas coisas para se falar, né, tão importante, mas o que que eu vou pontuar, então? Nesse momento, né, de pandemia, em que as crianças não estão podendo ir na evangelização, na casa espírita. Então, assim, seria um momento a mais, né, de evangelização dentro de casa com os pais. Porque quando tem criança no Evangelho no Lar, é recomendado que a gente conte uma historinha, né? Tem que ter uma leitura para a idade deles de fácil compreensão, para que eles possam participar também. Então, é um momento muito especial de aprendizado e de evangelização mesmo, né, com os próprios pais. E aquele momento que a gente faz aquela reflexão não só das passagens do Evangelho, mas aquele momento também que em casa você para refletir a semana toda, né? Às vezes a gente compara com o Emanuel, assim, que entende mais que Lívia, que tem apenas 2 anos, tal coisa que aconteceu, né? Então, assim, vamos fazer reflexão, tal. Então, a gente trabalha o que aconteceu na família durante... Gente, é maravilhoso, né? É muito importante que as crianças participem da evangelização, e as pequenininhas também, mesmo que elas fiquem andando pra lá e pra cá, né, e não concentra, aparentemente, né, não fica quietinha, mas, ó, o espírito, né, tá captando tudo. Acho que é isso, Gerson. Isso mesmo, não é, Marcelo? O Evangelho no Lar é Jesus em nossa casa, né? E se tem crianças e pode estar presente naquele momento, é importante, né, essas crianças receber essa semente do Evangelho, como você colocou aí, dentro desse processo educativo. Mas você estava concluindo, eu vou deixar você concluir agora com a nossa prece, que é esse poema que você já está trazendo, né, que você já está usando aí para finalizar esse momento. Então, todos estão agradecendo, né? Todo mundo falando aqui, a nossa irmã Jane, né, da União Espírita, todas as pessoas agradecendo essa oportunidade da sua presença. Só para você, antes de concluir, perceber esse carinho todo aí. Oh, gente, muito obrigada, tá? Como eu estava concentrada falando, acaba que eu não dei conta de falar e ler, mas desde já eu agradeço, viu, carinho? E eu que agradeço a oportunidade também, né, de estar aqui estudando juntos. Isso aqui, ó, você conhece essa pessoa aí, Lúcia aí, ó, Lúcia Maria, aqui no Sul. Demais! Então, todo mundo aí agradecendo, né, esse momento, né, falando dessa oportunidade, né, Rose também, né, colocando Marcela, que Deus ilumine sempre, né, as pessoas sempre trazendo aqui com alegria essa importância da sua presença aqui conosco, né. E aí eu concordo aí, ó, Lisiane, né, colocando uma menina doce e encantadora, menina dos olhos de Deus, saudade, minha querida. Saudades também, gente. Viu? Não só para você sentir aí essa questão, mas vou deixar você encerrar. Tá. Ô, Gerson, antes de entrar na leitura, então, né, que vai ser nossa prece, eu queria só completar uma coisinha no que eu falei da resposta do Evangelho, que é o seguinte, durante o Evangelho, além do Evangelho, igual eu falei, é um momento que a gente para tudo, todo mundo naquela correria, né? Mesmo na pandemia, dentro de casa, cada um com seus afazeres. E é um momento também de diálogo com as crianças. Então, é aquele momento que você vai perceber essa questão que eu falei do potencial que cada um traz, as dificuldades que cada um traz para serem trabalhadas e o potencial que cada um traz. Então, no caso lá do Roberto Carlos, a Margaret, quando ela percebeu que ele tinha, né, essa facilidade de contar histórias, ela também contava histórias para ele, por exemplo, do mar. Porque na evangelização, no Evangelho no Lar, tem as histórias, né? Aí ela contando, o olhinho dele brilhou, ele não conhecia o mar, ela foi e levou ele para conhecer o mar. Então, ela incentivou essa questão das histórias. Então, é aproveitar esse momento também, gente, para observar, né, os pontos negativos, as dificuldades para ser trabalhadas e, no diálogo, as potencialidades para a gente ter esse cuidado de fazer emergir, né, esse potencial. Então, vamos lá, gente, convido vocês, então, para o momento de encerramento dos nossos trabalhos de hoje. E
peço para que eleve o pensamento no Mestre Jesus e vamos fechar os olhos para concentrarmos melhor, tá? Que aí eu vou ler para vocês e quero dizer que essa mensagem eu vou deixar também, gente, como uma homenagem para um grande sinônimo de educadora e de amor, né? Que são as mães, tá? Então vamos lá. Se na organização social o templo do lar é célula principal, a mulher dentro dele será sempre fonte de amor, alicerce do trabalho, a intuição do céu, a educação maior, com mãos protetoras aos seres pequeninos que exigem desde cedo atenção e carinho, para serem burilados na forja abençoada da oficina doméstica, pois nas mãos das mães estão contidas as bases da educação. Senhor Jesus, Mestre da verdade, Maria Santíssima, coração purificado, rogamo-vos elevar os ideais, fortalecer os corações de todas as mulheres nesta hora difícil, confusa e inquieta da família humana na terra em grandes provações. Senhor, continue a iluminar e a libertar com seus raios divinos o teu imenso amor para que a humanidade caminhe vitoriosa na noite da descrença para o dia radioso da nova era, o amanhã de luz, da paz e cooperação, de bondade e união, de fé e caridade, evangelizando todos os corações. Que assim seja. Pelo amor, podemos, gente, nos tornar médiuns de Deus na educação da humanidade com Jesus. Obrigada. Que assim seja, Marcelo. Nossa gratidão à União Espírita de Guanambi, né, tem essa alegria e vai sempre estar convidando, né, para que você possa estar aqui abrilhantando esses momentos. Obrigada. Graças a Deus, a tecnologia permite, né, a nossa reaproximação. Esses corações que às vezes se deslocavam, né, de Montes Claros para Guanambi, e agora com a família toda, né, sempre se tornando um pouco mais complexo, mas dessa forma podemos estarmos juntos novamente. Nossa gratidão, nosso carinho, dá um abraço no nosso irmão Léo e nas crianças também. Docinho, Jéssica, obrigada. Tá, Joia, muita paz. Muita paz. Beijo, gente. Tchau.